A paz do Senhor, amado, amada, como que você tem passado? Tem recebido vitórias? Nós já estamos no vídeo de número 12. E eu quero ouvir os seus testemunhos. Eu quero ouvir o que o Senhor tem feito na sua vida através desse propósito de batalha em oração. Você tem seguido os vídeos, começou lá do 1, veio o 2, o 3 e fazendo o propósito? Se você está fazendo direitinho, se você está sendo fiel, com certeza você já tem muitas respostas de oração. Se você ainda não começou esse propósito junto comigo, os vídeos estão todos aí gravados nessa playlist. Entra lá no meu canal, vai na playlist de batalha de oração que chama O Plano de Batalha para a Oração. Nessa playlist eu estou lendo o livro O Plano de Batalha para a Oração, que é dos irmãos Kendrick, que são os irmãos norte-americanos. E como que eu estou trabalhando nesse propósito com vocês? Eu leio o capítulo, cada vídeo é um capítulo. Nós estamos no capítulo 10. Por que já é o vídeo 12? Porque eu fiz as introduções nos 2 primeiros capítulos. Então, nós estamos no capítulo 10, como as posturas de oração. Então, hoje nós vamos falar sobre as posturas de oração. Então, eu leio o capítulo, depois eu faço uma explanação de que é o que o Senhor traz no meu coração sobre o assunto. Depois eu passo para vocês um exercício. No final de cada vídeo tem um exercício que vocês podem ir fazendo em casa. E no finalzinho a gente faz a oração que está aqui no livro, que é maravilhosa. Muita gente tem me perguntado onde compra esse livro. Você vai conseguir esse livro, comprar esse livro, em sites de livrarias cristãs. Geralmente, na maioria das livrarias tem, ele não é caro. Mas se você não pode agora adquirir esse livro, não tem problema. Basta você acompanhar os vídeos. Não há necessidade de comprar o livro. Basta acompanhar os vídeos. Por quê? Porque eu leio o capítulo integral para você. Eu leio tudo que está aqui no capítulo. Então eu faço a leitura completa. Você não vai perder nadinha do que tem no livro, tá bom? Então nós vamos começar agora. E antes de começar, eu quero pedir que você fique até o final desse vídeo. Eu quero pedir também que você me ajude a divulgar esse canal. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com os seus amigos do WhatsApp. Você tem alguma pessoa que está passando por batalha na vida? Que está passando por problema? Então fala, olha, eu quero te ensinar você a levantar e vencer essa batalha. A aprender a usar as armas espirituais que Deus deu. Vamos comigo seguir essa playlist aqui de batalha de oração. Então, passa para os seus amigos, incentiva os seus amigos a fazerem também. Quem sabe você pode se reunir com sua amiga para ouvir o vídeo, para fazer juntas, fazer uma reunião entre as amigas para orar, para fazer esse trabalho juntas. Me conta aí nos comentários o que você está fazendo, como que você está batalhando junto comigo, tá bom? Então vamos continuar. Capítulo 10, como as posturas de oração. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, 6. A oração não é dependente de um determinado nível de decibéis ou de posições corporais. O Senhor deixa bem claro que a ênfase não está no exterior, e sim no coração. Mesmo assim, Ele nos criou para sermos um todo completo e unificado, corpo, alma e espírito. Todos os nossos vários componentes alimentam e afetam todos os outros.
Ouvimos falar de golfistas profissionais que estudam com treinadores para eliminar até mesmo pequenas alterações na sua postura ou na pegada, na esperança de cobrir uma distância maior ou ter maior controle em volta dos campos. Devemos estudar a palavra ainda mais para ver como nossa postura pode intensificar as nossas orações. Curve-se. Curve-se por completo. É uma expressão física de honra e lealdade. No segundo dos 12 mandamentos, uma advertência contra servir ou criar outros deuses, o Senhor diz: não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto. Êxodo capítulo 20, versículo 5. A ação de curvar-se é associada à adoração. Até mesmo o arqueamento de nossas cabeças comunica à nossa mente que estamos nos dirigindo àquele a quem prometemos nossa lealdade completa. Quando o Senhor desceu em uma nuvem em torno de Moisés no Monte Sinai, imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Êxodo 34:8. O rei Davi, séculos mais tarde, disse: eu, porém, me inclinarei para o teu santo templo. Salmo 5, versículo 7. Curvar-se é uma postura adequada de oração. Muitas outras referências bíblicas falam sobre cair de joelhos em oração. A oração monumental de Salomão, na dedicação do templo, foi feita quando ele ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. 2 Crônicas 6:13. Daniel, mesmo correndo o risco de morte por desafiar a ordem do rei a orar a qualquer outra pessoa que não o próprio rei, 3 vezes por dia se ajoelhava e orava na janela aberta da sua casa, agradecendo ao seu Deus. Daniel 6:10. E um dia ficamos sabendo que todo joelho se dobrará diante de Cristo, no céu e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Mesmo os joelhos daqueles que se recusaram a curvar-se diante dele. Prostrar-se. Às vezes, curvar nossas cabeças ou curvar-nos sobre os nossos joelhos ainda não chega a refletir a devoção que nós pretendemos. Quando Esdras, o sacerdote, fez a leitura da lei durante toda uma manhã para os exilados que retornaram de Jerusalém, eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Neemias 8:6. Jesus, agonizando no jardim de Getsêmani, antes da sua tortura e morte, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Mateus 26:39. E quando João o viu mais tarde em sua forma ressuscitada e glorificada, como foi descrito na revelação do apóstolo na ilha de Patmos, ele admitiu que caiu aos seus pés como morto, totalmente prostrado diante do poder de Deus. Apocalipse 1:17. No entanto, assim como a oração muitas vezes nos leva para mais perto do chão em uma prostrada rendição, ela também nos puxa para cima, erguendo-nos de nossa existência terrena. Mãos erguidas. Muitas orações das Escrituras foram feitas com as mãos erguidas. A ideia de juntar as mãos, embora seja significativa, é recente na história, mas a Bíblia realmente fala sobre elevar as mãos. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Salmo 141, versículo 2. Paulo disse: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2:8. Salomão e Esdras, os quais mencionamos anteriormente, oraram de joelhos e levantaram as suas mãos, ao mesmo tempo em uma posição de adoração física, total e louvor.
Olhos erguidos. Apesar de fechar os olhos ser uma boa maneira de limitar as distrações e manter o foco na oração, uma postura comum na Bíblia era elevar os olhos ao céu. Assim como Jesus olhou para cima antes de orar junto ao túmulo de Lázaro, João 11:41, ou quando, olhando para o céu, ele abençoou os 5 pães e 2 peixes, antes de multiplicá-los para uma multidão de 5.000 pessoas. Lucas 9:16. Silêncio. Além das posturas físicas, o que fazemos com a nossa voz em oração também é importante. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer na oração é nos aquietar e saber que Ele é Deus. Sem dizer uma palavra. Salmos 46:10. Quando estamos impressionados e espantados, normalmente ficamos em silêncio. O Salmo 62:1 diz: somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Dele vem a minha salvação. O Salmo 4:4 também fala sobre silenciar-se. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quando a Bíblia descreve Ana em angústia enquanto orava a Deus para dar-lhe um filho, Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam nas mãos, não se movia sua voz. 1 Samuel 1:13. Ninguém ouvia a sua oração. Silenciosa, apenas Deus ouviu. E ele respondeu à sua oração. Vozes erguidas. Além de levantar as mãos e os olhos, a Bíblia também nos exorta a levantar as nossas vozes ao Senhor em oração. Escuta a minha voz quando clamo a ti, Davi orou em Salmo 141:1. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute, Salmo 77:1. Clamor. De manhã, de tarde e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 51:17. A palavra clamar é frequentemente usada para descrever orações na Bíblia. Jesus, como sabemos, viveu aqui na terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas aos que podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Hebreus 5:7. As palavras originais que foram traduzidas por clamor carregam a ideia de gritar em dor, ou fazer um som como um animal em perigo, ou lamentar com profunda emoção. O clamor é intenso e barulhento, doloroso e sincero. Quase metade das vezes em que o Apocalipse de João fala sobre palavras que são ditas no céu, elas são explicitamente identificadas com uma voz alta. 20 vezes em 22 capítulos. Reiterando, a postura não é tudo. Não é obrigatória ou especialmente prescrita. Mas todos nós podemos identificar a diferença entre as orações que fazemos enquanto deitamos em nossas camas lutando contra o sono e as orações que fazemos enquanto deliberadamente ajoelhamos com as mãos erguidas ou em voz alta. O nosso corpo envia sinais para o resto do nosso sistema, lembrando-nos de que estamos verdadeiramente em sua presença, verdadeiramente dependentes de Deus, verdadeiramente servos de Deus, verdadeiramente adorando. E se alguma coisa pode nos ajudar a nos manter encorajados e concentrados nele, será que realmente é insignificante? Considere as suas próprias posturas de oração. Veja como elas afetam a natureza e a clareza da sua oração. Se a sua cultura, temperamento ou costumes religiosos tendem a favorecer um estilo em particular, quer seja silencioso e reservado ou alto e exibido, considere empregar uma ou mais dessas posturas bíblicas. Talvez uma que seja um pouco diferente do seu método habitual. Peça a Deus que use essa postura como uma forma de ajudá-lo a reconhecer alguns aspectos do seu caráter que você ainda não conhece.
Peça-lhe que o ajude a desenvolver ainda mais o seu relacionamento com ele e que ele lhe ajude a reforçar a sua confiança nele e que você possa definir a sua oração para que não ore apenas de modo geral, mas se concentre no assunto de forma deliberada e específica. Pequenos ajustes podem sempre produzir alterações substanciais e resultados. Amém? Então, essa foi a leitura do capítulo de hoje, que são as posturas de oração. E refletindo sobre esse capítulo, eu fiquei pensando, como que nós temos entrado na presença do Todo-Poderoso? De que forma que a gente entra na presença? Porque que é a oração? O que é uma oração? Oração é conversar com o Todo-Poderoso, não é isso? Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Nós já falamos sobre isso. Quem que é? Quem é Ele? Ele é aquele que tudo pode, onipotente, onipresente, onisciente. Então, quando nós entramos na presença dEle, que postura nós temos usado? Que forma que nós entramos? De forma relaxada, de qualquer maneira? De que forma? Vamos imaginar que a gente vai entrar na presença do presidente ou do superstar. Qual seria a nossa postura? Então, Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nós temos liberdade de entrar no quarto dele e conversar com ele e deitar no colo dele e nos aconchegar. Mas ele também é o Todo-Poderoso. E quando você vai chegar para falar com o Todo-Poderoso, você tem uma atitude de reverência? A sua atitude de reverência é maior quando você entra na presença do Senhor ou quando você entra na presença de um presidente, de um superstar, de uma pessoa poderosa, de um famoso, vamos dizer assim. Então, para quem que a gente está prestando maior reverência? É algo que nós devemos analisar. E ali no Salmo 95, do versículo 1 ao 7, fala de um convite muito especial e fala de postura de oração. Vamos observar só do versículo 1 ao 7. Venham todos e louvemos o Senhor. Olha o convite. Venham e louvemos. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Cantemos com alegria. Nós estamos entrando na presença dele, cantando com alegria. Quando a gente está cantando com alegria, o coração está grato, não está? Venham comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegre hinos de louvor. Então, quando eu vou entrar na presença do Todo-Poderoso, eu vou entrar primeiro com ações de graças, não é verdade? Cantando hinos de louvor. Eu não posso entrar na presença do meu Deus só para pedir. Eu tenho entrado na presença dele só para pedir todo o tempo, em todos os minutos, é pedir. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele mesmo fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Então esse Deus, ele é o Deus que fez os céus e a terra, formou o mar, ele fez tudo e ele nos ama. Então só isso já é motivo para eu entrar na presença dele com ações de graças. Aí continua: venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor.
Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Olha, uma postura de oração, de joelhos. Venham e se ajoelhem diante dele. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Salmos 95, de 1 a 7. O Senhor, ele deixa bem claro que a ênfase da nossa oração não deve estar no exterior, mas no interior. Ou seja, não adianta eu orar ao meu Deus com posições, com posturas bem definidas, mas o meu coração está podre. Então, tem que ser algo que vem de dentro para fora. Eu vou te contar uma história. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Ele batia no peito e dizia assim: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E sabe quem estava contando essa história? Jesus. E Jesus terminou essa história dizendo assim: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Linda essa história, né? Então, 2 homens foram para o templo orar. Foram 2 posturas de oração. Posturas que vinham de dentro do coração deles. O primeiro era fariseu, ele se achava muito correto na sua religião, era um religioso que seguia os ritos com perfeição. Mas ele seguia para que os outros vissem, ele não tinha o coração puro diante do Senhor. E o cobrador de impostos era aquele que ninguém gostava dele, porque ele cobrava impostos do povo. E ele, arrependido, com o coração contrito, ele não ousava nem olhar para cima. Ele, com a cabeça baixa, batia no peito e pedia misericórdia do Senhor. Então porque ele voltou para casa em paz com Deus, porque Deus ouviu a sua oração. Porque Deus, ele rejeita aquele que é soberbo, aquele que se exalta. Mas Deus, ele acolhe aquele que é humilde. Então, quando a gente leu aqui, venham, adoremos o Senhor, prostremos, nos ajoelhemos, nós temos que ter postura de oração, mas nós temos que ter principalmente, humildade em nosso coração. Essa história, ela deixa bem claro para nós que toda a nossa expressão corporal deve refletir um tesouro guardado dentro do nosso coração, chamado humildade. Devemos passar pela porta da humildade para chegarmos ao trono da graça. Porque Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, antes de nós começarmos a orar, antes da gente planejar as nossas orações, antes, ou seja, uma oração programada ou uma oração espontânea, que é o que a gente já falou nos vídeos anteriores,
A gente deve fazer o quê? Analisar o nosso coração, as nossas intenções. Não adianta eu querer chegar no trono da graça com arrogância, com soberba, achando que Deus é obrigado a atender aquilo que eu quero que Ele faça, que Deus é o meu servo. Há muitos cristãos que acham que Deus é um depósito onde você vai lá buscar aquilo que você necessita. Não, Deus é o Criador. Ele é que Deus, nós é que somos servos. Então nós temos que ter uma postura de humildade, assim como o Senhor Jesus falou para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí as nossas posturas de orações vão surtir efeito. Aí nós vamos entender que nós precisamos, primeiramente, ter um coração grato diante dele. Pararmos de olhar só para aquilo que a gente deseja e quer e começar a olhar para ele. Ele é ele. Ele é que é o autor. Ele é que é autor da vida. Deus nos criou para sermos um todo completo e unificado, corpo, alma e espírito. Nós somos compostos por corpo, que é o nosso corpo físico, alma, que é onde estão as nossas emoções, e espírito, que é a nossa parte que nos liga a Deus. Todos os nossos vários componentes alimentam e afetam uns aos outros. Por isso que é importante a gente estar com uma postura que vem de um coração humilde. Porque você observa a pessoa, pela postura dela, você observa e você entende o que está ali dentro do coração dela. Né? Nós dizemos muito sobre nós mesmos através da nossa linguagem corporal. Observe. O nosso corpo, ele fala através de gestos, de expressões faciais, de posturas, entre outros sinais que a gente expressa, né? Que nós emitimos na hora da nossa comunicação. Mas quando nós olhamos para uma pessoa, através da postura daquela pessoa, a gente já entende muito do que tem lá dentro do coração dela. É claro que a gente não pode julgar. O Senhor fala que nós não podemos julgar. Mas nós devemos observar quais são as expressões corporais que nós estamos emitindo na hora da nossa oração. Porque para nós mesmos entendermos o que está lá dentro do nosso ser. Por exemplo, ali, o fariseu. O fariseu, ele ficou de pé e orou sozinho. Então ele levantou, ficou de pé, orou sozinho, falou. A gente dá a impressão até que ele estava falando alto, né? Ó Senhor, eu sou perfeito, eu estou diante do Senhor com a minha perfeição, como gritando nas esquinas. Como a Bíblia fala, quando for orar, não grite nas esquinas, vá para o seu quarto e ore em segredo, que o Pai que te vê, ele te recompensará. O cobrador de impostos, ele nem ousava levantar a cabeça, ou seja, ele estava de cabeça baixa, humilde, batendo no peito. Isso nos dá o entendimento de que ele estava arrependido. O outro estava soberbo. E o Senhor Jesus falou: olha, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Curvar-se, por exemplo, é uma expressão física de honra e lealdade. Quando eu me curvo diante de alguém, eu estou me humilhando, não estou? Não te prostrará diante deles, nem prestará culto. Por isso que a gente observa muito. Cuidado onde você vai se curvar. Cuidado para que você não demonstre culto ou reverência àquilo que não merece culto nem reverência. Porque o Senhor fala, somente a Ele você prestará culto, a mais nada e mais ninguém. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram lançados na fornalha porque eles não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor? E quando eles caíram naquela fornalha muito quente,
O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus foi lá libertá-los. Olha quanta honra. Então, quando a gente curva, né, essa ação de curvar, de se prostrar, de ajoelhar, de abaixar a cabeça, essa ação, ela é associada à adoração. Isso não quer dizer que quando eu vou conversar com as pessoas, eu tenho que ser uma pessoa de nariz empinado. Não é isso. É na hora da adoração, quando eu vou orar, quando eu vou me consagrar, é a minha postura perante o meu Deus. Deve ser uma postura de humildade. Eu devo ser uma pessoa naturalmente mansa e humilde, que é o que o Senhor fala para nós. Aprendei de mim, que sou mansa e humilde. Quando a gente tem uma forma de ser mais forte, ainda é mais difícil da pessoa ter domínio próprio para ser mansa e humilde. Mas não é impossível. Por quê? Porque o domínio próprio é algo que o Espírito Santo nos dá. É algo que se chama fruto do Espírito. E algo para dar fruto é preciso ser plantado, regado. Quando o fruto nasce, é preciso deixar que esse fruto amadureça para depois colher. Então, se a gente quer ter domínio próprio, nós precisamos plantar atitudes de domínio próprio. Nós precisamos exercitar isso em nós, não é verdade? Então, agora nós vamos falar sobre algumas posturas na hora da oração. Algumas posturas que a gente usa para orar. Curvar-se é a postura adequada para a oração. Por quê? Porque curvar-se indica que nós estamos nos submetendo, indica que nós estamos nos humilhando. E aí a gente, ao curvar, quando a gente curva mais, ajoelha-se, desce mais, a gente prostra-se. Às vezes, curvar nossa cabeça, cair de joelho, ainda não chega a refletir aquilo que a gente pretende. Então, a gente passa para a terceira postura, que é prostrar-se. Prostrar-se com o rosto no chão, cair aos pés como morto. Então, quando a gente abaixa a cabeça, nós estamos nos curvando. Curva um pouco a coluna, nós estamos nos curvando. Quando a gente ajoelha, cai de joelho, a gente está se prostrando. Quando a gente acaba de cair no chão todo, aí é prostrar-se de verdade. Então a gente vai encurvando, vai prostrando e até cair no chão. Então, vamos dizer assim, são 3 fases: curvar, prostrar, cair de joelho, né? 3 fases: curvei, caí de joelho, prostrei. Prostrar-se, a gente pode estar de joelho, chama-se prostrar-se. E a gente pode cair no chão totalmente, com o rosto em terra, é prostrar-se também. Então, essas formas que a gente tem, né? No entanto, assim como as orações, elas nos levam para mais perto do chão, que a gente foi, virou a cabeça, foi só caindo até cair totalmente no chão, né? Ela nos levou para perto do chão, em rendição total a esse Deus. Ela também nos puxa para cima, ela nos ergue, né? Ela nos leva a erguer as mãos e mostrando, né, a Deus e trazendo a Deus para mais perto de nós. E a gente vai falar agora também em algumas posturas, por exemplo, que nos levam para o alto. Mãos erguidas, geralmente atitude de adoração e louvor. Quando é que a gente ergue as mãos? Lá no culto, por exemplo. Quando a gente está adorando, adorando, nós estamos erguendo as mãos.
Olhos erguidos, atitude de confiança, é saber de onde vem o socorro, não temer, mas confiar. Levantei as mãos, ergui os olhos para cima. Ou seja, eu sei qual que é o meu Deus, onde Ele está. Ele está lá no céu, Ele está lá em cima. Ele está no seu trono, Ele é o alto, Ele vem do alto. Olho para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Então, essas posturas demonstram confiança. É atitude de confiança, de crer, de saber, de entender quem é o meu Deus, a quem eu sirvo. As primeiras a gente viu curvar-se, cair de joelho, prostrar-se. Então, a gente foi só caindo, caindo até cair no chão, mostrando para ele a nossa reverência, mostrando para ele a nossa humildade. E depois a gente começou com mãos erguidas, olhos erguidos, mostrando para ele a nossa confiança, a nossa fé, que nós confiamos e cremos que ele é o Todo-Poderoso. Então, em posição de humildade, prostrando, levantando, erguendo a mão, louvando, crendo. Então, são posições que vão trazendo para o nosso organismo por inteiro entendimento, que nós estamos ali em um tempo de adoração àquele que tudo pode. Outra também postura que a gente pode ter na hora da oração é o silêncio. Atitude de se aquietar e esperar, confiante nele. Por exemplo, orações em locais públicos. Quando eu estou orando em locais públicos, geralmente eu oro em silêncio, né? Ali no meu trabalho, ali na casa de pessoas, amigas, às vezes eu preciso de fazer uma oração espontânea, eu posso orar em silêncio, ora só com a minha mente, às vezes só movimentando a boca, né? A gente viu o exemplo da Ana, mulher de Elcana, que ela fazia uma oração assim, em silêncio, e Deus respondeu a sua oração. A gente também pode fazer orações em vozes erguidas, que são aquelas orações em conjunto na igreja, ou mesmo no nosso quarto sozinho, né? Oração em voz alta, eu falando, Senhor, me abençoa. As orações que a gente faz aqui no canal são orações com vozes erguidas. E nós também podemos fazer clamor. Nós ter postura de clamor. Qual que é a postura de clamor? Né? Geralmente ela é em voz alta, com um barulho intenso, um sentimento de dor sincera, né? O clamor, ele carrega a ideia de gritar de dor. Quando é que a gente levanta um clamor? Quando tem alguma coisa que nos coloca em uma posição de desespero. Aconteceu um acidente com alguém, alguém está doente, temos algum problema urgente, a gente levanta um clamor, Senhor, misericórdia, Pai, colocamos diante do Senhor essas questões e todos vão falando ao mesmo tempo e clamando, e a igreja levanta aquele clamor e o coração de Deus vem e se quebranta e ele nos atende. Porque um coração contrito o Senhor não resiste. Então o clamor é quando a gente está numa hora de muito desespero, de agonia. Então a gente levanta um clamor, né? Mas a gente, ao ver essas posturas de oração, a gente não pode entender que é só é a postura que vai fazer isso. Não, é aquilo que a gente falou no início. Tem que vir de dentro do coração. O que está lá dentro é mais importante do que está aqui fora. Porque eu posso parecer muito santo, eu posso ter posturas maravilhosas, mas estar com o coração duro, com o coração soberbo, cheio de soberba, cheio de arrogância. Então, isso Deus não se agrada e não atende esse tipo de oração. Então, a postura, ela não é tudo. Ela também não é obrigatória.
Não existe um protocolo definido para a oração. Então, a gente está falando hoje sobre postura, por quê? Porque a postura, ela diz ao seu corpo, ela vai trazer mensagens para o seu corpo que você ali está em um momento de adoração ao Todo-Poderoso. Porque nós somos ligados, corpo, alma e espírito. O que um faz, o outro sabe que está fazendo. Mas não quer dizer que sem a postura você não vai estar fazendo uma oração sincera. Às vezes você não tem como é a postura da oração em silêncio. Você está sentado, deitado, de qualquer forma, você está ali em silêncio, mas o seu ser está conectado ao Todo-Poderoso e você está falando com Ele. Então, são várias as posturas que a gente pode ter, mas que eu quero que fique bem claro que a postura ela não é obrigatória, ela não é um protocolo, né? Assim como não existe um protocolo para entrarmos no quarto do nosso Pai, né, e nos deliciarmos com a sua presença, não existe um protocolo para nós entrarmos no quarto do Todo-Poderoso e deliciarmos com a presença dele. Então, se a gente tem um coração humilde, naturalmente a nossa postura será agradável ao Senhor. Agora, o nosso corpo, ele envia sinais para o resto do nosso sistema, lembrando o nosso sistema de que estamos verdadeiramente na presença dele, dependentes dele, adorando todo o tempo. Amém? Então é maravilhoso quando a gente ora e a gente observar as nossas posturas. Que postura que eu tenho usado perante o Senhor? Qual tem sido? Que coração que eu tenho chegado perante Ele? De que forma que eu tenho ido até o trono da graça? Que forma que eu tenho me chegado ao trono da graça? Como que eu tenho falado com o Senhor Jesus? Como que eu tenho falado com o Pai? Eu tenho pedido o enchimento do Espírito Santo para a minha vida? Como que eu tenho sido? Será que eu estou sendo servo? Ou será que eu estou querendo ser servido? Então, são tantos questionamentos que nós podemos fazer através das posturas de oração, né? Qual tem sido a minha postura física? Meu corpo, qual a minha expressão corporal? E aí você entra, qual tem sido a minha postura espiritual perante o Senhor? E aí você vai falar, as pessoas olham para mim e elas veem em mim posturas de um cristão ou elas veem em mim posturas de um ateu, de alguém que não crê no Senhor. Porque a gente tem visto muitos que dizem que crê, mas vivem como quem não crê. Então, quando a gente crê, tem que haver transformação, tem que haver mudança de vida, tem que haver arrependimento, porque senão não adianta, não é verdade? Então, o exercício para nós hoje, como eu falei, todo final do vídeo eu deixo um exercício. O exercício de hoje, você vai pegar o seu caderno, que nós já fizemos, né? Nós já passamos esse exercício nos vídeos anteriores. O seu caderno, você vai considerar as suas próprias posturas de oração. Que tipo de posturas que você tem tido? Você vai considerar empregar uma ou mais dessas posturas que nós estudamos hoje aqui nesse vídeo. E talvez uma que seja um pouco diferente daquela que você tem acostumado a usar. E aí você vai pedir a Deus que te revele aspectos do seu caráter através das posturas que você costuma usar. Peça que Ele te ajude a desenvolver o seu relacionamento com Ele. Peça que Ele reforce a sua confiança nele. Peça que Ele te ajude a orar de forma definida, especificando detalhes e pormenores. Amém? Que maravilha! Então vamos orar comigo para o final desse vídeo.
E se você me acompanhou até aqui, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe, me ajude a levar a palavra até outras pessoas que também possam estar precisando de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a nós. Amém? Então vamos orar junto comigo? Senhor, usa tudo o que é meu. Minhas mãos, meus olhos, meus pés, minha voz. Usa todos esses presentes que me deste para que eles retornem para ti como claras expressões da minha adoração, amor, devoção e submissão. Eu tão facilmente te ignoro ao me apegar aos ritos da religião. Senhor, transforma minha postura de oração para até mesmo ajudar a manter concentrada a minha mente distraída e para abrir os meus ouvidos à tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Que você tenha a paz do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo.